Fim do século XIX, no interior de Pernambuco, a vida parecia acontecer dentro de limites já determinados. O sobrenome definia destinos, a terra definia poder, e os filhos herdavam não apenas propriedades, mas obrigações. A fazenda Santa Eulália erguia-se seca e imponente no sertão, pertencente ao coronel Augusto Ferreira de Albuquerque, homem respeitado pela riqueza e temido pela rigidez. Desde a morte da esposa, 2 anos antes, a casa mergulhara numa espécie de silêncio permanente. Nada ali parecia realmente vivo. Seu único filho, Joaquim Augusto, retornava agora de Recife aos 27 anos. Formado em Direito, educado entre livros, cafés e debates acadêmicos, ele voltava sem desejar voltar. Sonhara construir carreira na capital, advogar, participar das transações e transformações de um país. Começava lentamente a surgir novas intenções neste país, mas a morte da mãe o arrancara daquele futuro. O pai exigira a sua presença na fazenda. Quando desceu da carruagem, Joaquim sentiu que o tempo ali permanecia imóvel. Os empregados andavam de cabeça baixa, os homens tiravam o chapéu à passagem do coronel, a casa grande parecia mais fria, sem a delicadeza da mãe. Foi numa manhã comum que ele a viu pela primeira vez. Ela atravessava a varanda, carregando livros de contabilidade e uma bandeja de café. Não andava curvada como os outros empregados. Havia firmeza em seus passos. E quando Joaquim a observou, ela sustentou o olhar por um breve instante, antes de seguir seu caminho. Aquilo o desconcertou. Quem é ela? Perguntou. Depois. A Cissa, senhor, respondeu a cozinheira. Só isso. Cissa. Tinha 23 anos e chegara meses antes vindo da Paraíba. Foi recomendada por Margarida, dona do armazém da cidade e velha conhecida da falecida esposa do coronel. Diziam que era órfã. Trabalhava dentro da casa, cuidava das compras, das contas e da organização. Mas ele observou que havia algo errado naquela história. Nos dias seguintes, Joaquim começou a notar detalhes. A letra dela nos livros caixa era elegante demais. O vocabulário refinado demais. Os modos educados demais. Numa tarde abafada, subiu até a antiga biblioteca da fazenda para procurar documentos antigos. O cômodo permanecia praticamente intacto desde a morte da mãe. As estantes altas guardavam volumes franceses, tratados jurídicos portugueses, livros de filosofia e enciclopédias envelhecidas pela umidade do sertão. Ao abrir a porta, encontrou Cissa, diante das prateleiras. Ela passava os dedos pelos lombos dos livros como quem reconhece velhos amigos. Sobre a mesa havia um volume de Marco Aurélio, aberto, ao lado de cadernos de contabilidade. Ele disse: Não sabia que empregados tinham autorização para entrar aqui. Ela virou-se calmamente. Também não sabia que doutores precisavam anunciar a presença. Joaquim quase riu. Ela fechou o livro com cuidado e disse: Seu pai pediu que eu organizasse algumas coisas antigas. Ele observou os títulos separados sobre a mesa. Montesquieu, Sêneca, Direito Civil, Epiteto. Aquilo não fazia sentido. A senhora Margarida te ensinou a ler? Ela ergueu os olhos. Ensinaram-me muitas coisas, algumas úteis, outras perigosas. E Epiteto entra nas perigosas? Cissa respondeu sem hesitar.
Não podemos escolher as circunstâncias, apenas a forma como respondemos a elas. O silêncio que se seguiu foi diferente de tudo que Joaquim experimentara desde o retorno. Pela primeira vez naquela casa, alguém falava com ele como igual. A partir daquele dia, começou a procurá-la na biblioteca sem admitir isso nem para si mesmo. Às vezes encontrava livros já separados, antes mesmo de pedir. Outras vezes percebia observações discretas, escritas nas margens dos documentos da fazenda, correções jurídicas, cálculos refeitos, sugestões de contrato. Numa noite de chuva, encontrou-a lendo Platão, à luz de lamparina. A República? Perguntou. Seu exemplar está incompleto. Faltam páginas do meio. Você leu Platão? Ela disse, mais de uma vez. Ele sentou-se diante dela, intrigado. Então por que está aqui servindo café ao meu pai? Ela fechou o livro lentamente. Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não merece ser vivida, mas ele também morreu condenado pela própria cidade. Isso não responde, disse ele. Responde mais do que parece, disse Cissa. Pouco a pouco, Joaquim descobriu a verdade. Cissa chamava-se Cecília Guimarães. Vinha de uma tradicional família paraibana, crescera estudando francês, filosofia, música e literatura. Porém, o pai decidira casá-la com um fazendeiro muito mais velho em troca de alianças políticas e econômicas. Ela recusou. Dona Margarida também foi amiga de sua mãe desde a infância e, junto com sua mãe, ajudou-a a desaparecer. Sem sobrenome, sem passado, sem direito de existir como quem realmente era. Transformaram Cecília em Cissa, mas Joaquim também carregava sua própria fuga. Voltara para a fazenda não por escolha, mas por culpa. A morte da mãe deixara um vazio que o pai preenchera com dever. Cada corredor da casa parecia lembrar-lhe quem deveria ser. O filho do coronel, o herdeiro, o continuador. Cissa foi a primeira pessoa a enxergar nele algo além disso. Certa vez discutiram sobre um trabalhador acusado injustamente de roubo. Joaquim afirmou: a lei existe para preservar ordem. E ela respondeu: e quem preserva a justiça quando a ordem nasce injusta? Ele permaneceu em silêncio. Ela continuou: Sócrates fazia perguntas porque sabia que homens poderosos confundem convicção com verdade. E você? Faz perguntas pelo mesmo motivo? Não, eu faço perguntas para descobrir se ainda sou livre por dentro. Essas conversas começaram a transformá-lo. Joaquim passou a mudar pequenas coisas na fazenda. Organizou pagamentos, proibiu castigos físicos, criou registros escritos, escutou trabalhadores antes invisíveis. O coronel Augusto percebeu e odiou. Recife deixou você fraco. Não, Recife apenas me fez enxergar, respondia o filho. Mas o verdadeiro conflito começou quando o passado de Cissa retornou. Um homem vindo da Paraíba apareceu na vila fazendo perguntas sobre uma jovem, desaparecida anos antes. Margarida entendeu imediatamente o perigo. Augusto descobriu a verdade antes de Joaquim conseguir protegê-la. A serviçal da casa não era serviçal. Era filha de família importante. Uma fugitiva. O coronel explodiu. Acusou-a de enganar sua casa. Acusou Joaquim de desonrar o nome da família. E pela primeira vez na vida, Joaquim enfrentou o pai sem abaixar a cabeça. O senhor chama de honra tudo aquilo que mantém as pessoas aprisionadas? A frase caiu como sentença dentro de casa. Naquela madrugada,
Joaquim encontrou Cissa na biblioteca. Ela já havia arrumado uma pequena mala. Não chorava, não parecia desesperada. Parecia cansada de fugir. Eu posso levá-la daqui, disse ele. Para onde? Para Recife ou qualquer outro lugar. Ela sorriu com tristeza, mas serena. Se fugirmos agora, continuaremos sendo movidos pelo medo. Ele tentou insistir, mas Cissa aproximou-se lentamente da estante e retirou o exemplar de epiteto e entregou-lhe a ele. Quando eu cheguei aqui, achei que estava escondendo quem eu era, mas estava apenas sobrevivendo. E agora? Agora eu lembro. Ao amanhecer, partiu com a ajuda de Margarida, sem promessas, sem despedidas dramáticas, porque ambos compreenderam algo. Eles não apareceram na vida um do outro para possuir, apareceram para despertar. Anos se passaram, Joaquim abandonou lentamente a lógica do pai, a fazenda perdeu tamanho, mas ganhou dignidade. Tornou-se advogado da vila, defendendo trabalhadores, pequenos comerciantes e gente esquecida pelo sistema. O coronel morreu sem compreender o filho, e Joaquim nunca mais viu Cecília. Até que, muitos anos depois, recebeu pelo correio um livro vindo da Paraíba, sem remetente. Ao abrir, encontrou na primeira página uma frase escrita à mão. Há encontros que não vieram para permanecer, vieram para devolver caminho. Joaquim reconheceu a letra imediatamente e, pela primeira vez em muitos anos, sorriu sozinho na antiga biblioteca da fazenda. 10 anos se passaram. Passou tão depressa que Joaquim não prestou atenção. A morte do coronel Augusto encerrou mais uma geração, encerrou uma forma inteira de existir. A fazenda Santa Eulália já não era o império rígido de antes. Parte das terras foi vendida. Alguns homens deixaram de trabalhar por dívida eterna e passaram a receber salário. A casa grande permanecia de pé, mas menos imponente, mais humana. As janelas agora ficavam abertas. O velho piano voltara a ser afinado uma vez por ano, embora quase ninguém o tocasse. E a biblioteca permanecia intacta. Não como um mausoléu, mas como memória. Joaquim tinha agora 37 anos. Os cabelos começavam a ficar grisalhos nas laterais. O rosto adquirira a serenidade melancólica dos homens que aprenderam a perder sem endurecer. Advogava na vila e nas cidades vizinhas, defendia pequenos comerciantes e trabalhadores, mulheres abandonadas pelos maridos, homens presos injustamente. Ganhara respeito sem precisar impor. Algumas senhoras da cidade comentavam frequentemente sobre o fato dele nunca ter se casado. Muitos imaginavam exigência, outros orgulho. A verdade era mais silenciosa. Depois de conhecer uma mulher capaz de pensar ao lado dele, Joaquim já não conseguia desejar daquela uma vida melodia? construída apenas Faz tanto sobre tempo. aparência Como ou poderias conveniência. crescer? Foi a Não noite em que queria nos alguém menor. conhecemos. Queria presença, consciência, conversa. Queria alguém diante de quem não precisasse diminuir a própria alma. E isso era raro, muito raro. Às vezes, durante as noites mais quietas, ainda abria o exemplar de epiteto, deixado por Cecília anos antes. Não como preso ao passado, mas como alguém que reconhecia o instante exato em que sua vida mudara de direção. Nunca recebeu notícias dela. Até que numa manhã quente de novembro, ouviu um comentário casual no armazém da vila. As mulheres comentando. Dizem que abriram uma escola para meninas lá em Santo Amaro. Joaquim ergueu os olhos lentamente. Escola? Perguntaram. Uma professora, vinda da Paraíba. Mulher muito estudada, dizem que ensina francês, literatura e até piano. O silêncio chegou.
O coração dele não acelerou. Era como se alguma parte antiga dentro dele tivesse despertado. Nos meses seguintes, o nome da professora começou a circular entre comerciantes, padres e famílias da região. Alguns aprovavam, outros achavam um absurdo. Mulher estudando demais acaba sem marido. Vai ensinar menina a responder pai e esposo. Essas modernidades estragam a cabeça feminina. Joaquim escutava tudo em silêncio, até que numa tarde de chuva fina, decidiu ir até Santo Amaro. A escola funcionava numa antiga casa colonial reformada. As paredes claras contrastavam com o jardim simples da entrada. Havia vozes de menina lendo em coro. Aquilo por si só já parecia revolucionário. Quando entrou, viu livros sobre a mesa. Pequenas capas, mapas, cadernos, flores secas entre páginas. E então ouviu um piano. Parou imediatamente. A melodia vinha da sala ao lado. Era a mesma música que ela tocava escondida na antiga fazenda, nas noites em que acreditava estar sozinha. Joaquim permaneceu imóvel por alguns segundos antes de atravessar a porta. Cecília ergueu os olhos devagar. O tempo não a diminuíra. Havia marcas novas em seu rosto. Mais maturidade, mais serenidade, porém o olhar era o mesmo, firme, atento, impossível de domesticar. Ela usava um vestido escuro de mangas longas, os cabelos presos com simplicidade elegante. Sobre o piano havia livros empilhados e folhas de anotações de alunas. Nenhum dos dois sorriu imediatamente, porque alguns encontros não permitem pressa. Ela foi a primeira a falar. Ainda entra sem anunciar presença? E Joaquim sentiu algo raro acontecer. Os 10 anos desapareceram. Não havia tempo que tivesse existido, mas porque a conversa entre eles nunca havia realmente terminado. Ele aproximou-se lentamente, olhou os livros e disse: Vejo que continua escondendo livros de filosofia entre papéis de trabalho. Ela fechou o piano com delicadeza e disse: E vejo que continua observando detalhes demais. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era reconhecimento antigo. Joaquim olhou ao redor da sala e então era isso? Isso o quê? O que você queria fazer quando finalmente fosse livre? Cecília permaneceu alguns segundos sem responder. Olhou para as meninas, para as vozes no corredor. Quando eu era criança, ensinaram-me francês, música e literatura, porque eu deveria impressionar um marido. Não porque acreditavam que uma mulher pudesse construir algo próprio com conhecimento. Ela passou os dedos lentamente sobre um dos livros. Achei que se eu sobrevivesse o suficiente, talvez pudesse mudar isso para algumas delas. Joaquim sorriu discretamente. Acho que você conseguiu. Ela observou em silêncio antes de perguntar: E você? Ainda luta contra o mundo inteiro? Agora não mais. Agora escolho melhor as batalhas. Ela percebeu então que o tempo havia transformado ele. Joaquim não carregava mais o peso do pai nos ombros, nem a culpa constante, nem a necessidade de força. Pela primeira vez era apenas ele, e ele percebeu nela algo semelhante. Cecília não parecia mais alguém fugindo. Não havia vigilância em seus gestos. Não observava portas, não escondia as próprias palavras. Pela primeira vez habitava a própria vida. Sentaram-se perto da janela enquanto a chuva caía do lado de fora e então conversaram. Sobre livros, política, sobre as mudanças no país, sobre meninas aprendendo a ler, sobre liberdade, medo e sobre escolhas. Como se continuassem exatamente como da última conversa na biblioteca há 10 anos antes. Em determinado momento, Joaquim perguntou: Você se casou? Ela sorriu leve.
Depois que uma mulher rejeita um casamento arranjado, os homens passam a olhá-la como defeito ou ameaça. E isso te incomodou? Ela respondeu: durante muito tempo, sim. Depois entendi que solidão escolhida pesa menos que prisão compartilhada. Ela então o encarou diretamente. E você? Ele responde: nunca encontrei alguém com quem pudesse conversar sem precisar me ausentar de mim mesmo. Cecília abaixou os olhos por um instante. Talvez aquela tivesse sido a declaração mais íntima que já ouviram um do outro. A chuva aumentou, as meninas já haviam ido embora, e pela primeira vez em muitos anos nenhum dos dois parecia ter pressa de partir. Joaquim observou os livros espalhados pela sala e depois perguntou calmamente: ainda existe espaço naquela escola para mais um instante? Ela sorriu. Depende. Que tipo de livros pretende trazer? Ele respondeu: os que mudam destino. O tempo passou e eles continuaram a conversar até estabelecerem uma dinâmica totalmente diferente da esperada. Mais uma vez, houve a oportunidade deles se reencontrarem e eles não iriam perder essa oportunidade de forma nenhuma. Com certeza, ficaram muitas pessoas orgulhosas deles por terem superado a solidão, as regras da sociedade e da comunidade. E eles puderam, mais tarde, serem um só, na mesma casa e respondendo cada um pela sua própria escolha, a de ficarem juntos até quando quiserem, sempre com a liberdade em primeiro lugar.